Feliz Dia dos Pais para todos, né? Para todos que são pais, né? De verdade. E a todos os filhos que, ainda que não tiveram a oportunidade de ter um bom relacionamento com seu pai, que conseguiu enxergar em Deus esse relacionamento. Amém? Vamos ler Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25. Todos acharam? Mateus capítulo 11, a partir do verso 25, que diz assim: Por esse tempo, disse Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Ele havia dito algumas coisas anteriormente, falando por parábolas e ensinando os discípulos. Depois disso, ele disse, dando graças a Deus, porque Deus tinha escondido essas coisas dos sábios e entendidos. Porque a sabedoria de Deus é loucura para eles, né? E em meio à sua oração, ele fez uma revelação sobre o discipulado e como ele iria trabalhar esse discipulado com os seus escolhidos, né, com os seus discípulos. Ele disse que ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar. Isso fala de exemplo. Né? O ideal é que nós, como educadores, sejamos pais na carne ou pais espirituais, né? Cada um ensinando o seu próximo, façamos isso como Jesus, que fez dando exemplos, e não apenas falando, né? Ele não dizia apenas, ele vivia. E isso fala do discipulado. O judeu já tinha um ditado antigo que dizia: cubra-se com a poeira dos pés do seu rabino. Ou seja, para você ficar andando tão perto do seu mestre, de forma que ao andar, que a poeira dos pés dele cobrisse você, de tão perto que você ficaria dele. E essa é a nossa missão primária aqui. A nossa missão primária, até mesmo antes de nós termos que pregar o Evangelho, nós devemos fazer isso. E ainda que façamos de forma capenga, nós devemos nos aperfeiçoar em Cristo, para que façamos isso de forma verdadeira, pregando o Evangelho com atitudes, não somente com palavras. Para a gente alcançar isso, a gente tem que ser mais parecido com Jesus. A gente tem que se permitir ficar coberto com a poeira dos pés dele. E então, mais parecidos com Cristo, seremos mais parecidos com o Pai. Amém, irmãos? Vamos ficar todos de pé.
Curva a sua cabeça. Pai Santo, primeiro eu gostaria de agradecer a Ti porque o Senhor nos deu um privilégio muito grande, Senhor, de poder chamar a Ti de Pai, Senhor. Clamar a Ti do fundo do nosso coração, clamando, como Paulo disse, Abba Pai, Paizinho. Poder chamar a Ti de Pai de forma carinhosa, fazendo com que nós nos sintamos acolhidos por Ti, aninhados em Ti como uma mãe aninha o filho em seu colo. É assim que nós nos sentimos quando o Senhor nos acolhe em todos os momentos. Podemos contar contigo em todas as situações. O Senhor é aquele que se alegra com as nossas alegrias e se entristece com as nossas dificuldades. O Senhor é aquele que está conosco quando nós estamos bem e quando nós estamos mal. Aliás, o Senhor zela por nós e acredita em nós, mesmo quando nós erramos. O Senhor coloca fé em nós de forma que nós mesmos não temos em Ti. O Senhor acredita que nós podemos vencer. É por isso que o Senhor nos ajuda, nos auxilia, mas também muitas das vezes faz muito mais do que isso, só nos observando, deixando com que nós, através de nossos erros e acertos, possamos crescer como seres humanos, crescer como filhos de Deus, nos tornar mais parecidos contigo e deixar de discutir bobagens, deixar de discutir o que é certo e o que é errado e viver de fato o que é certo. Pai Santo, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito, pois é Ele quem nos revela o Teu coração, é Ele quem traz a nós, ao nosso entendimento, coisas que o mais sábio de todos os homens não pode alcançar. Os segredos ocultos no Teu coração nos são trazidos de forma tão graciosa pelo Teu Espírito Santo, fazendo com que nós alcancemos em Ti uma força para viver, uma força para galgar os obstáculos da vida, de forma que possamos nos alegrar em Ti, Senhor. Sabendo que, ainda que sem Ti não somos nada, mas em Ti nós podemos derrubar muralhas, romper barreiras. Eu creio que as barreiras mais duras de serem rompidas estão dentro da nossa própria mente, dentro dos nossos corações, sentimentos obscurecidos, conceitos caducos, que nós possamos em Ti, na pureza do ensino do Teu Espírito, alcançar a plenitude do Teu amor e da Tua sabedoria. É por isso que eu Te agradeço, Senhor, de todo o meu coração, porque essa proximidade que o Senhor propiciou para nós, de podermos nos achegar a Ti de forma tão aberta, tão desprovida de pudores e de empecilhos, façam com que nós, desnudados diante de Ti, possamos, de fato, limpar a nossa alma dos conceitos, limpar os nossos corações de sentimentos que não produzem nada, e poder viver de fato um evangelho de verdade, um evangelho que é movido por misericórdia, um evangelho que se move por amor. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Recebe, Senhor, aquilo que nós humildemente preparamos para entregar a Ti como oferta de adoração, Pai. Seja agradável a Ti, Senhor, aos Teus ouvidos, aos Teus olhos, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Devemos oferecer as nossas vidas ao Senhor. Dedicar o nosso tempo, os nossos talentos. Adorar aquele que nos ama de forma incondicional. Vem o Senhor minha vida oferecer. Ofereça a sua vida ao Senhor. Como oferta de amor E sacrifício, quero minha vida a te entregar. Como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer. Vem o Senhor minha vida oferecer. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar. como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar. Como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, Senhor. Pois para te adorar, pois para te adorar, foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor.
Estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Eu sou muito agradecido a Deus por esse lugar. Não pela construção que está à nossa volta, ou pelo telhado que nos cobre, que será reformado, né, pastor? Em nome de Jesus. Mas por todas as pessoas que eu conheci aqui. Todas. As que estão aqui presentes e as que não estão aqui presentes. Alguns que já seguiram o caminho, né? Graças a Deus, frutificando em outros lugares. Eu agradeço muito a Deus por vocês. Vocês, até aqueles que não sabem disso, me dão muita força. E tem aqueles que sabem disso, porque diretamente estamos juntos, né, conversando. E essa canção fala disso também. Ela já começa dizendo: eu sou grato por tudo que eu tenho. Tudo. O tesouro que Deus me deu é o maior tesouro desse mundo. O quão é importante a gente saber o significado desta palavra, a unidade. Deus dois, uma só carne. Já não somos duas pessoas, mas agora há uma unidade. E hoje é o Dia dos Pais, parabenizo os pais aqui presentes. E assim, como é importante, assim, como Deus, qual a intenção de Deus quando Ele pensou na unidade de um homem, uma mulher, uma família? E como é que isso pode ter trazido para a gente aqui, para a igreja, na hora da oferta, dízimos e oferta? O que eu entendi, né, que até estava lendo na Bíblia antes de voltar à luz, das implicações da unidade. Quando você já não é mais uma pessoa, você é duas pessoas, não é mais duas, agora é uma. É como a gente aqui, não somos várias pessoas, somos uma igreja. Há implicações familiares, emocionais, quando é casal, implicações sexuais. Então a gente percebe que a unidade ela tem peso, ela tem uma junção. E quando ela tem essa junção, ela traz toda essa carga, envolve. E eu pensei, né, assim, caramba, Deus ele empenhou o seu coração de dar o melhor. Ele empenhou o coração de pensar na unidade. E nós? O que nós pensamos quando nós pensamos em igreja? Quando nós pensamos em corpo de Cristo? Vivemos essa unidade? Somos um corpo? Somos uno? Quando nós estamos aqui, não somos mais pessoas individuais, mas formamos uma família em Cristo Jesus. E o que isso representa? Que impacto isso provoca no mundo natural e no mundo sobrenatural? Porque as nossas vidas aqui representam muita coisa em termos espirituais, em termos materiais. Por quê? Porque nós é que temos essa missão de levar o Evangelho. Nós é que temos a missão de fazer com que outras pessoas conheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Até a gente discutiu na escola dominical, por que tanta guerra na Palestina? Por que tanta guerra no mundo? Por que as pessoas se matam? Porque falta amor. Porque falta Jesus Cristo. Se tivesse Jesus, o olhar é de misericórdia, mas falta Jesus, o olhar é que tem que resolver as coisas do meu jeito. Então, quando a gente pensa em unidade, eu não posso pensar só mais em mim, eu não posso mais pensar como pessoa só. Eu tenho uma igreja, eu tenho um corpo de Cristo, eu estou aqui não só aos domingos, eu estou aqui todos os dias, porque eu tenho que orar pela minha igreja, porque eu tenho que pedir pela minha pastora, eu tenho que interceder pelas famílias que estão aqui, eu tenho que levar esse evangelho para fora dessas portas. Eu não posso mais pensar como uma pessoa comum, porque senão eu vou agir em os israelitas. Eu vou só fazer com as minhas próprias forças, com o meu próprio braço. E cadê Deus nas minhas decisões? Cadê Deus na minha área financeira? Deus, quando eu penso em fazer alguma coisa para o próximo. Então, quando a gente pensa em dízimos e ofertas, eu tenho que empenhar meu coração. Senhor, eu estou ofertando o melhor para ti. A minha vida é o melhor que eu posso te dar, porque o Senhor me deu tudo. O que eu posso dar em troca? Só a minha vida. E fazer isso uma coisa diária, constante, não é só de domingo.
Às vezes nós ficamos entristecidos quando a gente vê coisas. A gente fica entristecido, cadê as pessoas? Eu sei que a gente tem 1000 coisas que podem ter acontecido, mas a gente quer que cada pessoa que esteja aqui, não é a quantidade, mas que cada pessoa seja o corpo de Cristo, cada pessoa seja envolvida com a obra de Deus. E coloque isso no seu coração, porque é isso que vai impactar o mundo. O que vai impactar o mundo é a obra de Deus que está dentro das nossas vidas. E ontem eu vi, como na formatura, lá no baile de formatura com Marcos foi a celebridade da festa. Tive que distribuir Marcos para todo mundo. Eu posso estudar, trabalhar, na palestra, não tem nada. Marcos é a celebridade. É o amor. Porque ele faz o trabalho dele como se ele fosse sócio proprietário da estátua. Ele é demais, os alunos ficam babando por ele, os pais falam por ele. E eu aprendo isso com ele. Eu admiro. Eu falo assim, eu já tenho inocência perdida, porque eu não sou assim no meu trabalho. E até se eu fizer muito, vão querer falar que estou achando querendo aparecer, vão querer puxar o tapete. Mas ele faz de uma maneira brilhante. E ele colhe os frutos, porque ele tem um coração. E eu creio que a gente tem que fazer isso. Independente da quantia, independente do que a gente coloque no coração de fazer o melhor. Porque Deus empenhou o coração de fazer o melhor. E a unidade representa isso. Como é que é o meu melhor para a minha igreja? Faça o seu melhor. Amém? Vamos colocar de pé essa imagem. Então que nessa noite a gente possa continuar nesse espírito, na presença dele, e a gente possa organizar tudo que a gente fez, porque quando acontece uma coisa como essa, ficarmos sem luz ou coisa parecida, a gente vê que as estratégias, que as coisas que a gente vai criando para servir, para adorar a Deus, são colocadas em xeque de uma certa maneira, e aí a gente tem que se adaptar. E é como Elias disse, mas o mais importante a gente percebe justamente nessa hora que a gente tem a presença de Deus, que a gente tem a vontade de adorá-lo. Mas às vezes a gente fica preso à tecnologia, a gente às vezes não sabe cantar o hino, porque a gente está acostumado a ler o hino sem decorá-lo, porque ele vai ser projetado na transparência, vai ser projetado pelo retroprojetor. Mas nessas horas a gente vê que a gente precisa também ser liberto do Senhor, desses condicionamentos, né? Como a Deise que deu a palavra da sementeira e não leu nada, como eu que também vou ter que ministrar sem ler o texto. Porque é isso que Deus espera de nós, encontrar em nós, e aí também surgem os MacGyvers da igreja. Nil e seus filhos. Porque o Nil é o nosso MacGyver morto, né? E os discípulos, tá bom, tá ótimo, tá na frente. Tá bom. Deixa eu aproveitar para cumprimentar a sua família querida que está aqui. Você pode apresentá-los para a gente? André, Enzo, seu esposo Leandro. Seja bem-vindo. Enzo e Leandro. Que nomes bonitos ela colocou nos filhos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu creio que não tem mais ninguém visitando a gente nessa noite. Roberto, acertei? Está conosco mais uma vez. O senhor também, o senhor com certeza. Mas tem outro Roberto, ó. O senhor já deu, né, uma continuidade, já tem outro Roberto visitando a gente. O seu Roberto, pai da Ana Márcia, e o Roberto está conosco nessa noite. Antes de mais nada, feliz Dia dos Pais a todos os papais aqui presentes, a todos vocês. E essa noite é dedicada a vocês e ao nosso Pai, ao nosso Deus, que é o nosso Pai. E foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Essa palavra de hoje, ela foi começando a ser construída no meu coração a partir do texto de João, no capítulo 3. Não vou pedir para você abrir, nem vamos ler, eu vou ler alguns trechos apenas. Em João, no capítulo 13, o texto começa a descrever a cerimônia do lava-pés, o momento em que Jesus se reúne pela última vez com seus discípulos, aquele jantar da Páscoa, onde ele pela última vez como homem estaria ali com seus discípulos e amigos. E nos capítulos seguintes, capítulo inclusive até o 15, que é onde está esse texto que eu vou citar agora, Jesus começa a falar muitas coisas para eles. E no capítulo 15, Jesus começa a falar do Pai dele. Começa a falar do nosso Pai. E ele fala algo que mexeu muito comigo.
que eu creio que é a essência da paternidade. Ele disse para os discípulos assim, porque um dos discípulos perguntou para ele, mostra-nos o Pai. E ele disse assim, eu estou com vocês há tanto tempo e vocês não me conhecem. Quem vê o Filho, vê o Pai. As obras que eu faço, ele diz, não são minhas, são as obras que eu vi o Pai fazer. As palavras que eu digo são as palavras que eu ouvi dele. E aí Jesus começa ali a mostrar como que a vida dele, como que tudo que ele fazia, tudo que ele era, tudo que ele sentia, estava impregnado da presença e da influência do Pai dele. O Pai dele estava nele e nada podia mudar isso. O Pai dele influenciava o que ele dizia, influenciava o que ele fazia. O Pai era o maior companheiro dele. Ele nunca esteve sozinho, porque o Pai estava com ele. Porque ele e o Pai eram um. E ele disse para os discípulos que ele faria isso com os discípulos. Se vocês crerem, eu e meu Pai viremos e faremos morada em vocês. Ou seja, nós gozamos hoje do mesmo privilégio que o Senhor Jesus. Pelo menos é o que deveria, na nossa vida, essa certeza nós deveríamos carregar, de que nós podemos contar que a nossa vida sofra da mesma influência. E é isso que eu desejo para cada um de nós na mensagem dessa noite, que a palavra libere em nós e liberte em nós essa certeza de que o Pai habita em nós. E de que o que nós fazemos, irmãos, pode ser influenciado por Ele. O que nós sentimos pode ser influenciado por Ele. O projeto da nossa vida pode ser influenciado pela presença do Pai. E aí Deus começou a construir a mensagem no meu coração a partir disso. Para também dizer para cada pai e para cada filho que está aqui hoje, que o mesmo vale para nós seres humanos. Quem te vê, Alex, vê o seu Elias. Dudu, quem te vê, vê o José carne seca. Rominho, quem te vê, vê o Leí. Rafael, quem te vê, vê o Elias. Eu estou falando dos homens, mas isso vale para todas nós mulheres também. Mônica, quem te vê, vê o Leir. Ana Márcia, quem te vê, vê o seu Roberto. Alexandre, quem te vê, vê o Paulo. Andrei, Enzo, quem vê vocês, vê o Leandro. Leandro, né? Nenhum de nós foge disso. Quem vê você, Patrícia, vê seu pai. Quem vê você, vê seu pai. Isso, às vezes, tem um lado que a gente não gostaria muito que existisse, porque nossos pais humanos tiveram ou têm características que às vezes nós não gostaríamos tanto que fossem exibidas em nós, que fossem encontradas em nós, mas elas estão lá, porque quem vê o filho, vê o pai. E o que Deus começou a me mostrar é que a gente pode usar isso a nosso favor, como Jesus fez. Em Deus Pai não há nenhum defeito, não há nenhuma mácula, não há nenhum erro, não há nenhum problema de comportamento ou de personalidade. Para os nossos pais humanos há. Mas Jesus usou a influência do pai dele a favor dele. E nós? Qual é o nome do seu pai? Márcio. João. João. Quem te vê, Márcio, vê o seu João. Não é? Tem muitas coisas, né? Como era o nome do seu pai, Leir? José Ernesto. Quem te vê, Leir, vê o seu José Ernesto, ainda que ele não esteja mais aqui. Isso. E Jesus usou isso. Orlando, como era o nome do seu pai? Seu pai é vivo ainda? Não. Como era o nome dele? Era Arthur. Seu Arthur. Orlando, quem te vê, vê o seu Arthur. Isso. Paulo, como era o nome do seu pai? Mário.
Paulo, quem te vê, vê o seu marido. Porque eles vivem em nós. E esse é o grande milagre da paternidade. Os nossos pais, eles vivem em nós, ainda que eles não estejam mais aqui. Assim como nós viveremos nos nossos filhos, quando não estivermos mais aqui. E aí Deus foi me mostrando que a gente pode usar isso a nosso favor. Que a gente pode usar essa herança da qual a gente não pode fugir para o nosso bem, para a construção de uma vida melhor. E aí ele me levou à história de um outro pai da Bíblia, um pai de quem eu já falei algumas vezes, um pai que deixou uma herança de esperança para os filhos dele, um pai que deixou uma herança de perseverança, uma herança de tenacidade. Caleb. Alex até escreveu um hino sobre a história de Caleb. Mantenha-se vivo por dentro. Caleb foi um homem que, como todo homem, deixou uma herança para os seus filhos. Porque o carne seca deixou uma herança para nós. Meu pai era chamado assim, o apelido dele era Carne Seca, Zé Carne Seca. Ele deixou uma herança para mim e para o Dudu. Caleb deixou uma herança para os filhos dele, como cada pai aqui deixará uma herança para os seus filhos, como cada filho aqui hoje vive, seja no nível emocional, seja no nível patrimonial, seja no nível mental, seja no nível biológico, fisiológico, vive dentro de uma herança deixada por seu pai. Caleb deixou uma herança, como uma vez o Alex falou para mim, ele assistindo uma palestra do Dr. Laí Ribeiro. Dr. Laí Ribeiro, ele diz que a nossa vida devia ser que nem uma lâmpada. A gente devia ficar velho sem envelhecer. E que a nossa vida devia ser como uma lâmpada. Porque a lâmpada, o que ela faz? Um dia ela simplesmente queima e apaga de vez. E ele diz assim, que a nossa vida deveria ser assim, que a gente deve viver uma vida com qualidade até o final, para o dia que Deus quiser a luz apagar e a gente partir, mas até o final a gente teve qualidade. E não, por exemplo, a gente viver até os 90 anos, mas dos 80 aos 90 ficar preso em cima de uma cama, inválido. Não, a gente viver até os 90 andando, falando, produzindo, realizando, e aos 90, se for a vontade dele, a lâmpada apagar. Caleb deixou isso para os filhos dele. Ele deixou uma prática de vida antes do Laí Ribeiro assim, porque ele tinha 80 anos, 85 anos, e ele disse, ainda hoje eu tenho o mesmo vigor que eu tinha aos 40 anos quando recebi essa promessa. Porque aos 40 anos Moisés fez uma promessa àquele homem, àquele pai, e disse para ele, essa montanha, ela é sua, vai lá e conquiste-a, expulse os atuais moradores e torne essa herança sua propriedade. Só que ele esperou até os 85 anos para que isso se realizasse. Então 45 anos depois ele procura Josué para reclamar o direito dele, para dizer, olha, há 40 anos atrás eu recebi uma promessa, há 45 anos atrás eu recebi uma promessa, eu me mantenho tão forte como naquele tempo, dá-me a herança. E Josué deu a herança, ele reuniu os filhos, foi lá, expulsou os enaquins, expulsou os homens, os habitantes que viviam naquela montanha e transformou aquele lugar na sua herdade, na sua herança. Esse homem, como qualquer pai aqui, deixou uma herança para os filhos dele. Porque Caleb, ele foi um homem com algumas características, ele foi um homem, diz a Bíblia, fiel. E a Bíblia fala mais ainda, foi que ele foi um homem inteiramente fiel. Não é fácil ser fiel, quanto mais ser inteiramente fiel. Ser fiel a Deus, ser fiel àqueles com quem você está aliançado e ser fiel a você mesmo. Porque às vezes eu percebo que nós podemos fazer isso. Nós podemos em alguma área dessa cadeia de fidelidade falhar. Mas Caleb, ele conseguiu, dentro desse grupo, dentro desse conjunto de fidelidade, ele conseguiu se manter fiel a tudo e a todos.
ele se manteve fiel a Deus, ele se manteve fiel à família dele, porque a gente vai ver lá no final da mensagem, eu não queria adiantar, mas eu vou nesse momento fazer isso. No final da mensagem eu ia falar sobre o momento em que Caleb dá à filha dele, Aquisa, uma herança, que ela pediu, o que não era comum naquele tempo. As filhas não recebiam herança, não era comum para aquela época que as mulheres recebessem herança dos seus pais, mas ela recebeu uma herança no casamento dela, e depois ela voltou ao pai e pediu ao pai, disse para ele assim: já que você me deu as terras do Negueb, agora me dê as fontes de águas superiores. E Caleb deu, mostrando como que aquilo que a gente influencia continua através dos nossos filhos, como que aquilo que a gente passa será repetido por eles. A filha, mulher, naquele tempo copiou a atitude do pai, porque ela aprendeu com ele, ela aprendeu com ele a pedir, ela aprendeu com ele a exigir os seus direitos, ela aprendeu com ele a esperar além do que a cultura determinava que ela pudesse esperar. Tudo isso ela aprendeu com o pai dela. Ela aprendeu que ela podia conquistar, ela aprendeu que ela não precisava ficar restrita ao que os homens ou ao que a cultura determinava que fosse dela. Com quem ela aprendeu isso? O pai dela. Com o que você aprendeu com seu pai? O que você tem aprendido? O que você tem ensinado? Porque a gente está sempre aprendendo, irmãos, e a gente está sempre ensinando, mesmo que a gente ache que a gente não está fazendo isso. O tempo todo a gente está aprendendo e o tempo todo a gente está ensinando. Até com o nosso silêncio a gente ensina. Porque as crianças nos observam e nós observamos os outros. A gente está sempre se observando, então ninguém consegue fugir desse lugar. O tempo todo você ensina e o tempo todo você aprende. Caleb era um homem inteiramente fiel. E Caleb foi um homem que confiou em Deus, assim como Jesus confiava no seu pai, até o final. Caleb também confiou no Senhor. E a força de uma promessa, ela não está nas circunstâncias e nem na promessa. A força de uma promessa, ela está em quem faz a promessa. Às vezes nós nos frustramos porque nós confiamos em pessoas que não podem, muitas vezes, cumprir o que elas prometem. Elas até gostariam. Talvez nossos pais, de algumas pessoas aqui presentes, não tenham podido cumprir algumas ou muitas das promessas que eles fizeram. Sabe por quê? Porque eles eram homens como nós, falhos. Porque eles prometiam uma coisa, mas muitas vezes a vida deles mudava e eles não podiam mais cumprir aquilo que eles tinham prometido. Porque eles tinham prometido fazer uma visita, mas depois eles não podiam mais fazer aquela visita, ou não queriam mais fazer aquela visita, ou acontecia um problema na própria família e a visita era cancelada. E muitas vezes o filho sofre, porque a promessa não é cumprida, mas porque aquele que fez a promessa não pode cumprir. A força de uma promessa não está na promessa e não está nas circunstâncias que envolvem a promessa. A força de uma promessa está em quem faz a promessa. Então, quando Deus faz a promessa, você não precisa temer nada, porque Deus cumpre aquilo que Ele promete. Uma promessa em si não significa nada, porque a sua força está naquele que fez a promessa e não nela em si. Caleb sabia disso. Ele sabia que o poder das promessas de Deus está no fato de que foi Deus quem fez a promessa, e isso não tem nada a ver com aqueles que serão alvo da sua promessa ou com as circunstâncias que envolvem a promessa, porque Deus é poderoso. E Daniel capítulo 2, versículo 21 diz que Deus, Ele muda as estações e as épocas. Quem pode fazer isso? Quem pode mudar as estações? Quem
Ninguém pode mudar as épocas, mas aquele que pode fazer isso é aquele que te promete. E quando é Deus quem promete, você pode confiar. Mas aí a gente pode se perguntar, e quando o homem, que é alvo da promessa de Deus, se desqualifica? Como às vezes é o caso de alguns pais, como às vezes é o caso de alguns filhos. Bem, quem faz essa pergunta somos eu e você, pessoas limitadas pela nossa não onisciência, porque aquele que faz a promessa é onisciente. E quando Deus te faz uma promessa, Ele sabe tudo que vai acontecer com você até o cumprimento da promessa na sua vida. Então não se preocupe com isso. Quando Deus te fez uma promessa, Ele já conhecia todos os dias da tua existência antes deles existirem. E por isso Ele fez a promessa. Não fez a promessa baseado naquilo que você poderia oferecer como garantia. Ele fez a promessa baseado na fidelidade dele. E Caleb sabia disso. Por isso recebeu a promessa. Agora Caleb, ele recebeu a promessa na administração de um homem. Mas o cumprimento da promessa só foi na administração de outro homem. Ele recebeu a promessa na administração de Moisés. Mas ele só recebeu o cumprimento da promessa na administração de Josué, o seu sucessor. Moisés significa o que dá a luz, Josué significa a salvação é de Deus e Caleb significa fiel como cão. As promessas de Deus, irmãos, em geral, são acompanhadas por um processo de desenvolvimento pessoal. Por isso a paternidade é um desafio, por isso a maternidade é um desafio, por isso quando você leva o seu nenenzinho para casa, aquela criança carrega todo um potencial de promessas, tanto para o pai quanto para a mãe e para ela própria. Mas agora vem o desenvolvimento da realidade, da relação entre aquelas pessoas. Quantos pais talvez tenham se decepcionado com seus filhos? Quantos filhos talvez tenham se decepcionado com seus pais? Quantas vezes nós temos que reformular os nossos relacionamentos? A gente acha que, muitas vezes, que amar é o que basta. O amor é suficiente, sim, mas a gente precisa admirar as pessoas que nós amamos. Porque quando a gente deixa de admirar a pessoa que nós amamos, o amor começa a ser colocado em risco. E muitas vezes os pais deixam de admirar os seus filhos. E os filhos deixam de admirar seus pais. E é preciso que a gente busque renovar essa admiração. Por exemplo, a gente olha muito para o erro das pessoas. Que tal a gente também olhar para os acertos? Se todas as vezes que nós olhássemos para uma pessoa da nossa relação, do nosso convívio, nós olhássemos para o erro dela, nós naquele mesmo momento tentássemos também nos lembrar de um acerto dela, talvez o jogo ficasse mais equilibrado. Porque já pensou se Deus levasse em conta só os nossos erros? Então quem sabe, quando nós olhássemos para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso filho, para a nossa esposa, para o nosso marido, para o nosso amigo, para o nosso irmão, a gente olhasse para o erro e dissesse, poxa, tá vendo? Ela fez isso de novo e tal, não sei o que, tal, não sei o que lá. Ah, mas espera aí, também tem isso. Teu filho não gosta de estudar, isso te incomoda, mas teu filho gosta de outras coisas, ele é bom em outras coisas. Chama isso também no momento em que você ficar chateado. Não para que você deixe de tratar aquilo que está errado, que você julga que precisa ser trabalhado, mas para que na hora em que você faça isso, você faça carregado de compaixão, porque é assim que Deus trata com os nossos erros.
Quando Deus se aproxima para nos questionar, quando Deus se aproxima para mostrar os nossos erros, Ele faz isso com compaixão, Ele faz isso com misericórdia. Ele dá um exemplo para a gente na Bíblia, inclusive nas cartas do Apocalipse, onde sempre que Ele vai chamar a atenção de uma igreja, primeiro Ele exalta as qualidades daquela igreja. Ele exalta, Ele enaltece os pontos fortes da igreja. Ele diz, olha, você é boa nisso, você é boa naquilo, você faz isso de certo. A gente muitas vezes pega o caminho oposto, a gente vai logo no defeito da pessoa, logo no erro. E a gente sabe que quando você mexe com a defesa de alguém, a defesa da pessoa fica mais forte. Então, quando a gente entra direto no erro, a pessoa está toda armada contra a gente. Nada que você disser vai entrar nela, porque ela já se blindou. Mas quando você faz que nem Jesus, quando você, copiando teu pai, como Elias disse no início do culto, quando você copia o jeito de Deus chamar a atenção, você diz, olha, filho, você é tão bom nisso, eu admiro tanto você, aí a pessoa abre o coração dela. E nisso que o coração está aberto, você pode entrar, não para dar uma facada no coração, né? Não vou matar, né? Uma final, não, mas para você colocar aquilo que você também considera que precisa de mudança. Caleb, ele recebeu a promessa, mas precisou aguardar pelo cumprimento dela, porque em geral as promessas de Deus são acompanhadas por um processo. Tudo que é requerido daqueles que recebem a promessa é fazer o que Caleb, esse pai que serve de exemplo para nós nessa noite, e o próprio Senhor Jesus, que é o nosso exemplo maior, é manter em nós a força e o vigor para a gente ir lá e conquistar a nossa promessa. Sua família, minha família, é a nossa maior promessa e é a nossa maior herança. Se você prestar atenção no registro bíblico, a Bíblia é a história de uma família, a família dos humanos. E todos esses grandes eventos que nós gostamos de citar, os eventos bíblicos, grandiosos e majestosos, eles sempre envolvem as famílias. Já reparou nisso? As tramas familiares. Quantos princípios religiosos que nos ensinam tanto vieram e foram ensinados através de tramas familiares, através de coisas que aconteceram dentro das famílias. Porque a família é a maior herança, e o maior bem, e a maior promessa. E aí o que Deus me ensina e que eu compartilho com você nessa noite é copiar o que Caleb fez em relação à família, em relação a tudo que você espera como promessa para a sua vida. Haja como se. Eu tenho aprendido esse princípio para mim, irmãos. Eu tenho tentado agir como se. Por exemplo, quando eu quero fazer uma determinada mudança, vou dar um exemplo assim básico, simples. Eu quero me mudar para um lugar e eu já sei o lugar que eu quero ir. Eu passo por aquele lugar e eu ajo como se eu já morasse ali. Eu olho para aquele lugar como se eu já morasse naquele lugar. Eu imagino eu entrando pelas portas daquele lugar. Eu imagino estacionando meu carro na garagem daquele lugar. Eu imagino eu saindo do elevador. Eu imagino. Muitas coisas na minha vida aconteceram dessa forma. Eu imagino. Eu imagino como será a minha vida sem aquele problema. E eu imagino, eu me deixo levar por um sentimento de que eu já estou vivendo aquilo. De que eu já estou sem aquele problema. Ou de que eu já estou dentro daquela realidade que eu espero alcançar. E eu quero convidar você para fazer a mesma coisa. Caleb, eu creio que muitas vezes ele olhou para aquela região que tinha sido prometida para ele durante aqueles 40 anos. Ele olhou para aquela região e ele deve ter se imaginado ali,
vivendo ali, construindo ali, trabalhando ali, criando filhos e netos ali. Porque quando a gente faz isso, a gente está ativando um sistema poderosíssimo na nossa mente. Quando você se imagina dessa forma, você está criando, disparando dentro de você uma sensação e um sentimento de autoconfiança que é necessário para que você alcance e acione os melhores recursos físicos e mentais. Porque assim como o homem imagina, assim o é. Haja como se você não estivesse doente. Não estou dizendo para você deixar de se cuidar ou tomar os remédios, não. Mas não incorpore a doença como se ela fosse algo seu. Haja como se você já estivesse curado. Haja como se você já estivesse livre das coisas que te incomodam e te magoam, em você, e nos outros e na vida. Haja como se. Eu creio que esse foi um grande segredo de Caleb e do Senhor Jesus. Jesus agia como se o tempo todo. Ele olhava já para a realidade dura da sua época, confiando que em breve o seu sangue estaria trazendo salvação para aquelas pessoas. Agindo como se a salvação já fosse uma realidade. Não foi assim que os homens do passado, que morreram crendo na promessa em Cristo Jesus, viveram, e não é assim que Deus tratou após a morte deles. A Bíblia fala disso, fala de que homens que morreram, homens e mulheres, quando eu falo homens, estou falando de gênero humano, as pessoas que morreram crendo na promessa do Salvador, na promessa do Messias, depois da sua morte, elas eram reservadas num lugar no seio de Abraão, e ali elas aguardavam até que Jesus realmente cumprisse com a sua morte na cruz do Calvário a redenção da humanidade. Então, é como se já estivesse salvo. Quando Lázaro morreu, o ladrão de quem Jesus contou a parábola, o mendigo de quem Jesus contou a parábola, ele foi para o seio de Abraão, porque ele agiu como se já estivesse salvo para sempre. Se até no mundo espiritual a fé cria esse vácuo, esse espaço entre os que creem e os que não creem, imagina no mundo físico. A nossa fé, a nossa expectativa, ela cria uma separação. Nós nos tornamos separados pela fé. A tua fé te separa daqueles que não têm esperança. A tua fé te separa daqueles que não têm salvação ainda. A tua fé te separa daqueles que não têm ânimo. Haja como se. Finalmente, e aí, só para completar o que eu escrevi, que é uma coisa que eu tenho feito, imagine o quanto você ficará empolgado, como será o sorriso no seu rosto. Imagine como a sua voz irá soar, como o seu comportamento será, como você vai viver a sua vida quando você tiver conquistado a promessa que Deus te fez. Imagine. Haja como se. Você vai ver as coisas mudar ao seu redor. E finalmente, eu vejo que há uma grande curiosidade nessa história de Caleb, que a gente vai encontrar. O texto está em Josué capítulo 14 e 15, é o texto que nós iríamos ler aqui nessa noite. No capítulo 15, a gente vê a filha dele seguindo os passos dele. Há uma grande curiosidade na história de Caleb, porque Caleb, ele não era hebreu. Caleb era filho de uma judia, mas o pai de Caleb era um quenezeu. E, no entanto, ele foi escolhido para ser um dos espias do povo de Israel.
Os quenezeus, a tribo do pai dele, o povo do pai dele, ajudaram o povo de Israel na entrada de Canaã. E por essa razão deixaram de ser inimigos. A mãe de Caleb era judia e por isso Caleb tornou-se judeu. O nome do pai dele era Jefoné, que significa, olha o que significa o nome do pai de Caleb, ágil, e também significa espectador. Olha, engraçado isso, né? Foram as duas características que marcaram a vida de Caleb. O nome do pai dele significa ágil e espectador. E não foi exatamente recursos que Caleb precisou dispor na vida dele. Ele precisou manter a agilidade para se manter forte aos 85 anos. E ele teve que ser um espectador, porque ele não foi um espectador durante 40 anos, esperando a promessa dele. Foi um espia, né? Espia, um E espectador. um espia, foi escolhido para ser um espia. Mais tarde, no último texto lido, que eu teria lido nessa noite, no capítulo 15 de Josué, a filha dele, chamada Áquisa, quando ela se casa, ela recebe do pai uma herança, uma terra como promessa. Mas ela faz ao pai um pedido incomum para aquela época. Ela pede uma herança, além daquela que ela já havia recebido. Ela pede as fontes superiores. O que eu quero dizer com isso para nós aqui hoje? Hoje, irmãos, é um dia muito especial, porque é dia dos pais. E eu vejo na passagem sobre a vida de Caleb um princípio do qual nenhum filho e nenhum pai foge. Jesus disse em João 15, o que eu citei no início do texto, que quem vê o filho vê o pai. Assim sabemos que nossos pais estão em nós, mesmo depois de suas partidas. E isso é o milagre da paternidade. Ninguém consegue passar pela paternidade, sendo filho ou sendo pai, de forma incólume, como se não tivesse acontecido. Ou seja, sem sofrer as benditas ou as malditas consequências disso. Há uma herança que se transmite, uma herança que passa por todas as áreas da vida. Uma herança genética, uma herança patrimonial e uma herança emocional. Caleb copiou o pai dele, mantendo a fidelidade de um ágil espectador para guardar o cumprimento da promessa de Deus em sua vida. E Áquisa, a filha de Caleb, copiou seu pai, indo atrás do seu sonho, dizendo para ele: já que me deu terras, dê-me também fontes de água. Ou seja, essas pessoas usaram sua herança a seu favor. E eu e você podemos fazer a mesma coisa. Eu tenho reparado que muitas coisas na vida são como uma moeda, com duas faces, cara e coroa. Eu tenho reparado que muitas coisas na vida que aparentemente nós olhamos dizendo assim, isso é ruim. Se a gente virar, talvez a gente consiga dar um destino melhor àquilo. Por exemplo, às vezes uma pessoa recebe de herança comportamental do seu pai, da sua mãe, da sua família, uma atitude mais agressiva. São pessoas mais agressivas, que vieram de lares mais agressivos. São pessoas mais temperamentais, agitadas, pavios curtos, pessoas que explodem com facilidade, pessoas que não controlam muito seu temperamento. Isso é como se fosse um lado ruim da moeda, aparentemente ruim. E de fato, se aquilo não for trabalhado, moldado, direcionado, vai fazer mal. Mas você pode dar um destino positivo a isso. Porque nós podemos pegar a nossa agressividade, a nossa tendência agressiva, e transformá-la, ou melhor, direcioná-la para o bem. Para construir, para ter coragem para ir atrás de sonhos, para ter coragem para lutar pela justiça, pelo que é certo. Ousadia. Para ter ousadia.
para ser um advogado, para defender a causa dos outros. Não precisa sair por aí batendo em todo mundo, mas pode defender a causa das pessoas, pode lutar por direitos, pode ir para o Facebook e escrever coisas que impactem a vida das pessoas e ajudem elas a serem pessoas melhores. É uma face da moeda. Mas às vezes a gente fica só rejeitando aquilo, e aí às vezes por mais que a gente rejeite aquilo, mais aquilo se manifesta na nossa vida. E a gente sai por aí agredindo todo mundo. Jesus, volto para ele, na moeda de Deus não tem cara e coroa, só tem um lado bom, porque Deus é todo santo, todo puro, todo correto e todo perfeito. E Jesus pôde então usar todas as qualidades que ele havia aprendido do Pai dele a favor dele. Nós não temos no nível humano a mesma possibilidade, mas nós temos a partir da ajuda de Deus como transformar isso. Amém. Copie seu Pai Deus, como disse o Elias no início do culto. Torne-se mais semelhante a Deus. Faça as pazes com sua herança. Faça as pazes com os dois lados da moeda e use a moeda a seu favor. Construa com ela. Finalmente, nós temos hoje um momento especial. E eu vou chamar aqui um filho. E ele vai representar todos os filhos da igreja. E ele vai fazer uma homenagem para o seu pai. Uma homenagem que virá do seu coração. E que Deus possa usar a homenagem desse filho como algo de Deus para cada um de nós. Eu vou chamar aqui o Rafael. Boa noite. Capaz. Bom, o que eu queria dizer é que eu sou de uma geração de que, digamos assim, os jovens mudaram muito, praticamente. Hoje em dia é normal um garoto até menor que eu, lá 15, 14 anos, fumar, beber, fazer coisas que para adultos seria normal, entendeu? E por causa disso, as famílias estão se separando. Em casa, os pais não conversam com os jovens. E eu agradeço todos os dias, sou honrado pelo que eu tenho em casa. É o maior tesouro que alguém possa ter. Uma família estabilizada, uma família amorosa, acolhedora. Mesmo que você, no seu passado, não teve isso, tente, com seus filhos e com seus netos, ou com seus próprios amigos. Tente acolhê-los, tente amá-los, porque no futuro vocês vão colher. Meu pai, com o meu irmão Netinho, ele foi muito amoroso, foi muito acolhedor, a família toda foi. E hoje colhe os frutos. Ele está bem sucedido, com seu emprego, com a sua casa, com a sua filha. Tudo na paz e no amor. Então, irmãos, se você tem um jovem na família, ou uma criança na família, ame. Dê amor, dê carinho, dê educação. Cara, agradeça muito a Deus pelo que você tem. Agradeça muito a Deus, porque o que você tem, poucas pessoas têm. Henrique, agradeça muito, mas muito mesmo pelo que você tem em casa. Valorize muito. Mesmo se não vai à igreja ou, enfim, não siga a religião, mas agradeça. Porque o que você tem é para poucos.
enfim, eu só tenho a agradecer. Muito. Feliz Dia dos Pais, para todos os pais que estão aqui presentes. E é isso. Elias, depois de uma dessa, né? Sem palavras, né, Elias? O pessoal vai engordar sem ela. É isso aí. É isso que a gente faz com Deus. Quando a gente vive a nossa vida da melhor forma que a gente pode, honrando e glorificando a Ele. Ele fica orgulhoso da gente. Ele vê o fruto do penoso trabalho da vida dele e fica satisfeito. Como eu tenho certeza que agora, não somente agora, mas também agora, o Elias viu o fruto penoso do trabalho da vida dele e ficou satisfeito. Porque quem viu Rafael, viu Elias. Até o jeito de falar. Porque quem te vê, vê Deus. E esse é o maior presente que a gente pode dar para Ele. Dizer, Deus, que quem me vir, te veja. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Terminamos cedo hoje. Que bom, porque a gente vai comer um bolo maravilhoso que a Rosário fez com todo carinho pro Dia dos Pais. Eu não sei se... Poxa, a gente podia inclusive comer esse bolo aqui dentro, porque nós só temos luz mesmo aqui dentro, né? Então, se alguém já pudesse... Tem luz lá? Tem cantina. Ah, tem cantina também, então temos que ir pra lá. Escondidinho. Tem sopa de... Hoje tem escondidinho. Alguém falou isso? Cantina de cantina de Tem sopa de ervilha? Aleluia. Então, olha, vamos orar. Tem alguém aqui hoje que gostaria de entregar a sua vida para Jesus Cristo? Que ouviu tudo, mas lá dentro de si ainda não teve uma experiência real com Deus. Acredita em Deus, mas nunca realmente experimentou a presença de Deus através do seu Santo Espírito no coração. Tem alguém? Se tem, levanta a mão comigo agora e a gente vai orar pela sua vida, entregando você para o seu Pai. Tem alguém? Essa é uma das perguntas mais importantes da vida da gente. Responder a ela é a diferença entre vida e morte. Há alguém? Amém. Então vamos orar. Eu queria que você pegasse agora e ficasse próximo do seu familiar. Cadê a Jacira? Ficar aqui perto do Márcio. Pequenino perto do Dudu. Papai. Amém. Fique perto da sua família agora. Se você porventura não está com a família biológica, está com a família cristã, então vai, se aconchega aí com alguém, abraça alguém agora. Estou dando minha família agora. Isso. Aí não. Seu Orlando, não fica sozinho, fica perto de alguém, abraça aí. Ah, Sueli, vai lá, perto de Sueli, Eliette. Perdeu. Segundo turno, né? O segundo turno é meu. É o que, mano? Do O Costela. nome do Dudu agora vai ser Costela. Sai carne seca. Você tem que perguntar pra ela se ela sabe por que o apelido do meu pai é carne seca. Por que, Dudu? Tu não sabe? Não. Porque ele adora a carne seca que minha mãe fazia, com abóbora. Por isso que era Zé Carne Seca. Aquela do picanha. Então. Vamos orar. Abrace bem a sua herança. Existe uma herança que está sendo transmitida todos os dias. Que Deus nos ajude. Amém. Principalmente que Deus nos ajude a sermos parecidos com Ele. Senhor, bendito seja o teu grande nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nessa noite nós queremos te homenagear.
e te agradecer pelos nossos pais, Senhor, biológicos. Te agradecer, Senhor, do fundo do coração, Senhor, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor usa tudo, todas as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, a nosso favor, para o nosso crescimento. Eu te agradeço, Senhor, por cada experiência que cada um aqui viveu até hoje. Amém. E quero te pedir, Senhor, que tu continue a nos ajudar a caminhar, transformando, Senhor, as adversidades no poder do teu nome, pelo poder da tua palavra, do teu Santo Espírito, em coisas que possam nos melhorar como pessoas, ó Deus. Nós queremos que seja conosco como foi com José, Deus. Como o pai dele disse para ele, que os flecheiros tinham lançado flechas terríveis sobre a vida dele, mas que não conseguiram destruí-lo, porque ele se tornou uma árvore plantada, uma árvore frutífera, plantada junto às águas, cujos galhos ultrapassaram os muros. Senhor, ajuda-nos a ser como José. Ajuda-nos a ser como o Senhor, Jesus. Nós queremos te copiar, Pai. Te copiar, Deus. Senhor, todas as flechas da vida, todas as amarguras, todas as mágoas, que elas sejam transformadas, Senhor, em motivo de crescimento para nós. Como o Senhor na cruz do Calvário não quis levar na tua morte a mágoa por aqueles que estavam te crucificando, o Senhor pediu perdão por eles, porque o Senhor não queria partir com aquilo. Não deixa, Senhor, as pessoas aqui partirem com as mágoas. Não deixa, Senhor. Se houver alguém aqui com o coração magoado, não deixa, Senhor, que isso continue. Que nessa noite a gente coloque no teu altar todas as mágoas, todas as feridas, e que em nome de Jesus sejamos curados para a honra e glória do teu nome. De outra forma, Senhor, eu também te peço que ninguém se esqueça, como o Rafael disse, se esqueça e não perceba o quanto tem sido abençoado. Nós queremos levantar essa oração, Senhor, de agradecimento por tudo que o Senhor tem permitido chegar na nossa vida, pelos nossos pais e mães, pela nossa vida, Deus, pelas pessoas que se aproximaram, pelas pessoas que se afastaram, por tudo nós te damos graças, porque sabemos que a nossa vida tem sido conduzida pela tua mão e por isso te agradecemos. Senhor, em nome de Jesus, queremos te entregar um presente nessa noite. E o nosso presente é dizer, Senhor, que nós te amamos. Cada um aqui, talvez ao longo desse dia, tenha te oferecido algo como seu presente. E nessa hora, como igreja, nós te apresentamos, Jesus. Nós te apresentamos, Pai, e nós te apresentamos, Espírito Santo, nosso coração, como presente para o Senhor. Obrigada por essa noite. Obrigada por tudo que aconteceu e por tudo que ainda acontecerá. Em nome de Jesus. Senhor, leva o teu povo na tua santa paz. Livra de todo mal. E a tua palavra diz que assim os teus filhos devem ser despedidos e abençoados. Que o Senhor levante o rosto dele sobre você e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a semelhança do Pai na sua vida, trazida pelo Espírito Santo de Deus, seja contigo e comigo desde agora e para sempre. Todos nós dizemos amém. Vamos dar uma palma para